Se nos prepararmos para a guerra e avançarmos, há uma grande possibilidade de isso levar a uma guerra com a China. Atualmente, há tropas chinesas estacionadas na Coreia do Norte. Então, nesse caso, é muito provável que ocorram confrontos entre as forças americanas e chinesas. Há uma grande possibilidade de isso levar à Terceira Guerra Mundial. E, além disso, há uma guerra nuclear. Por isso, os Estados Unidos estão refletindo profundamente sobre esse problema. Os combates em 1045, GP, e a situação posterior não foram apenas um conflito local. Eles representaram a estrutura de tensão entre o norte e o sul e uma situação à beira da guerra. A Península Coreana estava coberta por uma atmosfera de guerra mais intensa do que nunca. E a comunidade internacional passou a observar atentamente essa situação. Sentimentos anti-China e apoio ao avanço para o norte cresceram no país. Desde o dia 10 de agosto, quando a China ocupou violentamente Pyongyang, o sentimento anti-China, que vinha crescendo, não diminuiu mais e continuou aumentando. Ao saber das várias baixas de soldados sul-coreanos, após a provocação da Coreia do Norte, o povo não aguentou mais. Acima de tudo, o motivo era muito justo: eliminar as armas nucleares da Coreia do Norte e, ao mesmo tempo, alcançar a unificação da Península Coreana permitiriam que a atual República da Coreia seguisse exatamente o mesmo caminho que o Goryeo trilhou há 1000 anos. Mas, assim como Goryeo se tornou um império de destruição há 1000 anos, se a Coreia quiser alcançar esse mesmo status, teria que destruir completamente a Coreia do Norte e a China, que tenta ajudar o Norte. Falar é fácil, mas a situação era difícil. Acima de tudo, para a Coreia do Sul vencer uma guerra contra a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, e contra a China, que também é uma potência nuclear, era uma barreira quase intransponível. Os historiadores do futuro verão essa guerra que está por vir como uma escolha crucial para o destino do povo coreano. Mas decidir entrar em guerra significa aceitar que nossas mãos ficarão sujas de sangue e manchadas. No entanto, não havia outra escolha. Mesmo sujando as mãos, precisamos sobreviver neste mundo cruel a qualquer custo. A história manchada pode ser lavada, mas o presente perdido nunca poderá ser recuperado. A Coreia teve que fazer uma escolha crucial para seu destino. Este é o bunker B2 do governo da Coreia do Sul. Existem 9 bunkers nucleares no país. Se houver guerra, 9 bunkers nucleares abrigarão o governo e centros de comando. Este bunker resiste até a ataque nuclear. No bunker B2, os comandantes de cada força armada tomaram seus lugares. Local fica no subsolo do Ministério da Defesa, em Yongsan. Eles se preparavam para a guerra, monitorando regiões-chave da Coreia do Norte e China via satélites. Os comandantes militares ajustaram os planos defensivos e começaram a se preparar para avançar ao norte. Alguns até passaram noites em claro. Bunkers B1 e B5 também iniciaram operações simultaneamente. O bunker B1, perto do Monte Gwanak, abrigou o presidente Lee Myung-han e principais funcionários do governo. O interior era espaçoso o suficiente para a movimentação de veículos, e havia mantimentos estocados para alimentar centenas de pessoas por vários meses. O bunker B5 da Universidade Nacional de Seul entrou em operação. Enquanto os bunkers B1 e B2 eram militares, o B5 foi feito para funcionários públicos e civis. Os bunkers B1 e B5, por serem próximos, têm um túnel subterrâneo ligando-os. Além disso, todos os 9 bunkers nucleares do país começaram a operar. Atualmente, o controle operacional em tempo de guerra está sob responsabilidade da Coreia, após negociações com os Estados Unidos. A Coreia do Sul declarou DEFCON 2, colocando todas as forças armadas em prontidão total para a guerra. Reservistas são convocados, unidades ficam com 100% do efetivo e todas as tropas recebem munição. Foram fornecidos rações de combate, equipamentos de proteção química e biológica e suprimentos de reserva. Nos depósitos de cada força, novos equipamentos foram distribuídos aos soldados da ativa. Com a entrega de itens que estavam reservados para uso em caso de guerra, ocorreu o fenômeno curioso de uma melhora repentina na qualidade dos equipamentos dos soldados da ativa. Além disso, algumas pessoas importantes também se revezavam para afiar as baionetas com uma pedra de amolar, tornando-as bem afiadas. E então, as unidades militares deixaram completamente suas bases onde estavam estacionadas e se deslocaram para uma área chamada de operação. O motivo para deixarem suas bases era simples. A Coreia do Norte e a China, mesmo em tempos de paz, enviam constantemente espiões ou usam satélites de reconhecimento para identificar detalhadamente o posicionamento das nossas tropas. Na verdade, embora digam que é segredo militar, todo mundo já sabe onde cada unidade militar está estacionada. Até mesmo os moradores locais conhecem todas essas posições. Por isso, se uma guerra estourar, o primeiro lugar a ser atingido por projéteis e armas químicas será onde nossas tropas estão estacionadas. Por isso, a maioria das unidades militares deixa suas bases, pois os pontos de observação ficam em áreas montanhosas. O objetivo é evitar vigilância por satélite e infiltração inimiga por áreas montanhosas. Também busca impedir que civis sejam atingidos em ataques, já que são alvos prioritários. Por isso, todas as tropas ficam nos pontos de observação.
A Força Aérea equipa bombardeiros com armamentos contra mísseis balísticos e os distribui em aeroportos e aeródromos civis. O governo da Coreia do Sul, ainda se preparando para a guerra, avaliou a opinião pública atual no país. O governo da Coreia do Sul temia reação negativa à guerra contra a Coreia do Norte e China, mas a população reagiu mais positivamente ao avanço para o norte do que o esperado. Todos sabiam que a terra da Península Coreana não podia ser cedida. Algumas pessoas diziam que não participariam da guerra, mas eram minoria. A maioria atendeu silenciosamente ao chamado do país. Atualmente, o nível 2 de Chungmu foi declarado. Chungmu significa preparação para a guerra total, mobilização total do governo e prontidão para o estado de guerra. Chungmu, como DEFCON, é um alerta nacional de emergência com 3 níveis. 3 a 1. Desde 1953, nunca foi declarado na Coreia do Sul até agora. Primeiro declara-se o DEFCON e depois o estado de Chungmu. Desta vez, foi declarado o Chungmu nível 3. O Chungmu nível 3 significa que o governo declarou que entrou em estado de quase guerra, e foi declarado o Chungmu nível 3, que está próximo do nível 2. Isso foi por causa da ordem de mobilização. No Chungmu nível 3 não é emitida a ordem de convocação de mobilização. Por isso, a ordem de mobilização foi declarada separadamente e o Chungmu nível 3 foi declarado. Funcionários públicos foram convocados emergencialmente. Os principais documentos começaram a ser transferidos para as regiões de Busan e Changwon. E os principais patrimônios culturais também começaram a ser levados para Busan. O prédio do governo ficou muito movimentado. E, como expliquei anteriormente, também foi declarado o estado de mobilização. Reservistas de todo o país foram convocados e transportados juntos de ônibus para pontos específicos, com as tropas sendo posicionadas. Cada unidade militar distribuía os equipamentos aos reservistas. O sistema nacional foi adaptado para a guerra, priorizando veículos militares e preparação total. As fábricas que produziam automóveis passaram a fabricar tanques, e os complexos industriais que faziam aviões ou naves espaciais começaram a produzir caças. Tudo mudou em um instante. Como esperado de um país que se preparou para a guerra por 70 anos, a velocidade foi muito rápida. Caminhões grandes, como tratores e caminhões pesados, e seus motoristas também foram usados na logística da guerra. Muitos suprimentos começaram a ser transportados para a linha de frente. Mas, então o problema mudou. Atualmente, pode levar de 6 meses no mínimo, até 14 meses no máximo, para produzir suprimentos militares. Mas mesmo que mudemos o sistema econômico para um sistema de guerra, isso não significa que as instalações de produção possam ser convertidas imediatamente para produzir rapidamente. Era preciso adaptar instalações e contratar mais funcionários, dificultando que a Coreia produzisse sozinha todos os suprimentos militares na guerra. Assim, países vizinhos começaram a produzir suprimentos militares para a Coreia se preparar para a guerra. Há pessoas que pensam que, em tempos de guerra, basta mudar para uma economia de guerra e começar a produzir vários suprimentos militares. Mas isso é uma visão um pouco limitada, é um pensamento curto. Se todas as matérias-primas forem importadas, os preços aumentarão muito, e Coreia do Norte e China não permitirão que as fábricas funcionem sem interferência. Se algum grupo na fábrica colaborar com o inimigo e causar tumulto, a produção e o transporte dos suprimentos serão impossíveis. Os projéteis levam 6 meses para serem produzidos após o pedido ser feito em tempos de paz. Isso acontece porque leva muito tempo para garantir os materiais. Mesmo quando a cadeia de suprimentos funciona bem em tempos de paz, pensar que isso vai melhorar durante a guerra é uma ideia muito ingênua. Assim, começamos a resolver esse problema com a ajuda de outros países. É claro que, como era de se esperar, também houve uma reação negativa da opinião pública em relação a isso. Havia também vozes dizendo que, se era para morrer, que fossem convocados pelo alistamento obrigatório ou que estavam levando estrangeiros para o campo de batalha para matá-los. No entanto, a Coreia estava muito diferente de antes. Apesar das críticas, a popularidade do presidente Lee Myung-han subiu e ele recuperava apoio. O presidente Lee Myung-han, acreditando no apoio popular, intensificou ainda mais suas ações. Na China, ficaram surpresos com essa postura da Coreia do Sul e, prevendo um avanço sul-coreano para o norte, tomaram providências para que o comando do norte pudesse ser enviado imediatamente à Coreia do Norte em caso de emergência. E também tentaram aumentar as forças das PMCs já posicionadas na Coreia do Norte, inclusive enviando armas pesadas. Além disso, pressionaram as PMCs para que mantivessem ainda mais tropas dentro do território norte-coreano. Se a Coreia do Sul avançasse ao norte, as PMCs na Coreia do Norte fariam ações de retardamento até as forças chinesas chegarem ao território norte-coreano. A China respondeu à Coreia do Sul posicionando forças navais no Mar Amarelo, deslocando tropas do Comando do Norte e preparando o Comando Central para a mobilização. As tropas chinesas já presentes na Coreia do Norte já haviam recebido munição há muito tempo. O Japão entrou em um período de prosperidade depois de muito tempo.
Como muitos acreditavam que uma guerra iria estourar na Coreia, muitos capitais estrangeiros começaram a investir nas indústrias manufatureiras japonesas. O Japão passou a produzir muitos suprimentos militares para os Estados Unidos da América e Coreia do Sul. Esses suprimentos militares incluíam desde munições e projéteis até alimentos necessários, itens de primeira necessidade, têxteis, metais, veículos de transporte, medicamentos e combustíveis minerais. Todos começaram a ser produzidos no Japão. Com isso, o Japão recuperou o dinamismo econômico e a taxa de crescimento passou a subir gradualmente. As empresas japonesas aproveitaram essa oportunidade para começar a expandir a cooperação na área de defesa com a Coreia. Dentro do Japão, havia discussões de que uma guerra na Península Coreana também representaria uma ameaça à segurança do Japão. Então, era necessário se preparar para qualquer eventualidade. Ao mesmo tempo, começaram a surgir argumentos de que era preciso criar gradualmente forças armadas nacionais. Na mesma época, o governo japonês enviou forças de autodefesa para Kyushu e a Força Marítima para o Mar do Japão. O comando da Organização das Nações Unidas e o Japão começaram a se mobilizar para ajudar a Coreia. O comando da Organização das Nações Unidas foi criado na Guerra da Coreia para defender a Coreia do Sul da invasão norte-coreana, lutando junto ao exército sul-coreano contra a Coreia do Norte e a China. Hoje, segue como força multinacional na Coreia do Sul e Japão. Atualmente, a principal missão do comando da Organização das Nações Unidas é cumprir fielmente os termos do Acordo de Armistício da Guerra da Coreia, assinado em 1953, servir como uma ponte entre o Comando Conjunto Coreia, Estados Unidos da América e a comunidade internacional em caso de emergência, e cooperar no apoio de forças dos países que fornecem tropas. Ou seja, caso uma guerra estoure, os países membros do comando da Organização das Nações Unidas participarão do conflito. Os países membros do comando da Organização das Nações Unidas também começaram a demonstrar sua intenção de apoiar a Coreia do Sul e a manifestar disposição para intervir em caso de emergência. Na verdade, todos sabem o quão grande é a decisão de declarar uma guerra. O presidente Lee Myung-han observava o relatório na mesa com expressão séria. Documentos detalhavam vítimas e duração da guerra se a Coreia do Sul atacasse preventivamente instalações nucleares da Coreia do Norte. O relatório afirmava que uma guerra total entre Sul e Norte afetaria mais de 50 mil civis, e se o exército norte-coreano bombardeasse a região metropolitana, haveria muitas mortes. Ao virar as páginas com os dedos, o som do papel rompia o silêncio da sala. Decidir pela guerra significava assumir a responsabilidade por inúmeras vidas. E no momento em que essa decisão fosse tomada, entrar em um caminho sem volta. Era difícil para uma pessoa decidir isso. Lee Jong-hwan, ministro da Defesa, entrou silencioso no gabinete presidencial. Ele trouxe o plano feito pelos militares. Após olhar para o presidente Lee Myung-han, começou a falar calmamente. E então, como se estivesse dando um conselho, falou ao presidente. Disse que sabia que ele estava cheio de preocupações, mas que só o presidente poderia tomar essa decisão. Ao optar pela guerra, o presidente Lee Myung-han assumiria a responsabilidade por muitas vidas e seria culpado pelo povo. O presidente Lee Myung-han estava muito abatido e sem forças até nos dedos. Nessa situação, o ministro da Defesa, Lee Jong-hwan, olhou silenciosamente para o presidente e então, com uma expressão determinada, empurrou um documento sobre a mesa e disse. Mas o ministro da Defesa, Lee Jong-hwan, parecia estar apoiando. Ele afirmou que, se não decidirmos agora, nossos filhos viverão em um mundo pior, pois Coreia do Norte e China esperam nossa desistência e seremos dominados por eles. O presidente Lee Myung-han observou e perguntou como a história veria essa decisão e se havia consenso. Lee Jong-hwan, ministro da Defesa, respondeu que a história julgará, mas nunca lembrará de um líder covarde. Pediu uma decisão, afirmando que o exército estava pronto. O presidente Lee Myung-han e o ministro da Defesa, Lee Jeong-hwan, se encaravam. O presidente Lee Myung-han cerrava levemente o punho, sem mais tremores nos dedos, e pegou devagar a caneta à sua frente. E então o presidente Lee Myung-han ordenou a todas as forças armadas, aprovou o início do estado de prontidão total para a guerra e também aprovou a ordem para a execução das operações militares em tempo de guerra. Os Estados Unidos também ficaram um pouco surpresos com essa postura da Coreia. Como se já tivessem previsto, pediram para que a Coreia não tomasse medidas de retaliação exageradas. Isso porque, desde antes, já haviam feito todos os acordos durante as conversas com a China sobre como reagiriam caso uma guerra estourasse. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam lançando advertências à China, Rússia e Coreia do Norte, enquanto observavam atentamente para ver que tipo de benefício poderiam obter com essa guerra. O principal era evitar que essa guerra virasse a Terceira Guerra Mundial. Foi uma sequência muito parecida com a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, preocupados com a escalada do conflito, informaram a Coreia do Sul que não avançariam para o norte da zona desmilitarizada, disseram que dariam apoio em segurança de retaguarda, logística, informações, reconhecimento, força aérea e marinha.
A Coreia do Sul achou que a declaração dos Estados Unidos da América abalava a aliança entre os dois países, mas também teve outra visão. A Coreia do Sul entendeu que os Estados Unidos da América apoiavam o avanço ao norte, o que foi confirmado quando os Estados Unidos da América declararam apoio explícito à ação sul-coreana. Disseram à Coreia do Sul para avançar ao norte e prometeram apoio total de vigilância e inteligência. Além disso, explicaram detalhadamente quais tropas de reforço seriam enviadas para apoiar a Coreia do Sul. Só então a Coreia do Sul pôde ter certeza, sem nem saber que estavam tendo negociações secretas com a China nos bastidores. Na verdade, até esse momento, houve inúmeras oportunidades para a Coreia do Sul avançar para o norte. Surpreendia que, após mais de 3.000 provocações militares da Coreia do Norte, não houvesse guerra. Se fosse Israel, já teria transformado a região em um mar de fogo há muito tempo. Mas desta vez, a sensação era bem diferente. Afinal, os Estados Unidos estavam apoiando o avanço para o norte. O presidente Donald Trump, que veio do mundo dos negócios, estava sempre fazendo cálculos. Chegou-se à conclusão de que, se os Estados Unidos e a China travassem uma guerra total, os prejuízos para os Estados Unidos seriam enormes. Isso faz sentido, pois haveria uma situação em que os militares americanos sofreriam grandes perdas, e acima de tudo, a possibilidade de uma terceira guerra mundial, ou até mesmo de uma guerra nuclear, aumentaria. Por isso, os Estados Unidos hesitaram em entrar em uma guerra total contra a China. Na verdade, os Estados Unidos nunca travaram uma guerra direta com uma potência que dividisse o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Todas as guerras foram travadas de forma indireta por meio de guerras por procuração. Desta vez, também foi assim. Foi uma forma de fazer a Coreia lutar contra a China, enfraquecendo o poder chinês sem prejudicar os Estados Unidos da América, um método astuto e perverso. Era um método adequado para esse mundo cruel. Até as Nações Unidas convocaram reuniões de emergência para discutir a Península Coreana. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas pediu o fim imediato dos conflitos militares na Península Coreana. Mas o mundo se dividiu em dois lados, seguindo seus próprios interesses. Rússia e China se opuseram à intervenção no norte da Coreia, enquanto Estados Unidos da América e membros do Comando das Nações Unidas apoiaram o direito à liberdade da Coreia do Sul. Era como se essa situação estivesse caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Em 18 de agosto, terça-feira, o presidente sul-coreano Lee Myung-wan faz um pronunciamento nacional. Ele queria informar ao povo sobre os acontecimentos na Península Coreana. O presidente Lee Myung-wan parecia tenso. Ele ajeitou novamente as roupas que vestia e releu o discurso. No dia 18 de agosto, às 10 horas, houve um pronunciamento à nação no gabinete presidencial. O presidente Lee Myung-wan estava visivelmente nervoso. E então, foi feito o pronunciamento à nação. O conteúdo do pronunciamento foi o seguinte: prezados cidadãos, hoje estou aqui para lhes dizer algo muito importante para proteger a soberania da Península Coreana e da nossa República da Coreia. Por isso estou diante de vocês. Atualmente, a Península Coreana está em um ponto de virada crucial. E este é um momento em que a força e a determinação unidas de todos nós são extremamente necessárias. O governo da Coreia do Sul assumirá total responsabilidade e responderá a todas as situações na Península Coreana. Quero deixar isso claro. República da Coreia reivindica toda a Península Coreana. A República da Coreia é o único governo legítimo da Península Coreana e ilhas, e não reconhecemos o regime norte-coreano como Estado independente. Residentes da Coreia do Norte também são cidadãos da República da Coreia. Após a queda do regime de Kim Jong-un, o Norte entrou em um estado de anarquia, o que representa uma séria ameaça à paz e à ordem na Península Coreana. No entanto, essa crise também é uma oportunidade para anteciparmos a unificação que desejamos há tanto tempo. Restabelecer a ordem e a estabilidade na região norte-coreana, proteger nosso povo e fornecer ajuda humanitária são responsabilidades da República da Coreia. Caros cidadãos, informações não verificadas estão se espalhando rapidamente online e na sociedade. Uma organização chinesa chamada Wu Maodang espalha informações falsas e opiniões distorcidas para dividir a sociedade sul-coreana e enfraquecer nossa determinação. Nenhuma força abalará a soberania da República da Coreia, nem a vontade do nosso povo. É hora de não nos deixarmos enganar por notícias falsas e informações mentirosas e de mostrarmos nossa vontade unida. O governo responderá firmemente à guerra de informações e adotará medidas legais, rigorosas conforme a lei. Peço a todos os cidadãos que prestem atenção aos anúncios oficiais do governo e confiem nas informações fornecidas pelo governo. O Exército de Libertação Popular da China está em Pyongyang e outras áreas da Coreia do Norte, realizando ações militares ilegais. A intervenção militar da China viola a soberania e ameaça a paz na Península Coreana. O governo da República da Coreia não pode tolerar isso e exige firmemente: as forças chinesas devem se retirar imediatamente das áreas norte-coreanas dentro de 72 horas, ou seja, em até 3 dias. Se não saírem no prazo, a República da Coreia tomará as medidas necessárias para proteger seu povo e território. Prezados cidadãos, estamos enfrentando um desafio histórico neste momento. No entanto, se permanecermos unidos, certamente superaremos esse desafio. A unificação da Península Coreana é uma missão da qual não podemos abrir mão. O futuro da República da Coreia depende da nossa união e determinação.
Não permitiremos interferências externas e conquistaremos a unificação autônoma. É hora de mostrar ao mundo a força da República da Coreia. O governo e o povo seguirão juntos até o fim, sem que ameaças nos detenham. Peço novamente a cooperação e união de todos. Peço que todos vocês, cidadãos, estejam juntos neste caminho pela liberdade, paz e unificação da República da Coreia. Muito obrigado. Essa foi a mensagem. O discurso foi notável e, após ele, a Coreia se uniu ainda mais rápido. Após o pronunciamento da República da Coreia, o mundo inteiro começou a se agitar. As taxas de câmbio começaram a subir rapidamente e o índice Korea Composite Stock Price Index começou a cair. Os investidores estrangeiros começaram a retirar seus investimentos das ações coreanas. Como resultado, o Circuit Breaker chegou a ser acionado. Autoridades financeiras cogitaram congelar o Korea Composite Stock Price Index e o KOSDAQ. A saída de estrangeiros da Coreia continuou. Celebridades populares na Coreia foram vistas deixando o país, o que gerou críticas, inclusive entre coreanos. Os aeroportos coreanos ficaram praticamente paralisados. Governos de vários países enviaram aviões civis e militares para a Coreia a fim de retirar seus cidadãos. Assim começou o êxodo da Coreia, e os Estados Unidos também se prepararam para isso. Grupos com mais de 3 porta-aviões, submarinos nucleares e destroyers Aegis avançam para a Península Coreana e aparecem em grande número no Japão, perto da Coreia. Atualmente, cerca de 136 mil americanos vivem na Coreia, onde foi emitida a ordem de evacuação de emergência. Eles foram direcionados diretamente para bases militares americanas como Yongsan e Pyeongtaek. Em seguida, colocaram pulseiras de identificação contendo suas informações pessoais. Depois, foram para os aeroportos de Daegu ou Gimhae e evacuados para Okinawa, Japão, em aviões militares americanos. Depois, foram transferidos de Okinawa para os Estados Unidos da América. O governo dos Estados Unidos da América estimou que a evacuação de civis duraria de 10 a 14 dias. Na rádio American Forces Network, da base das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, na Coreia, seguia tocando White Christmas, de Bing Crosby. Essa música tocou na retirada das Forças Armadas dos Estados Unidos da América em Saigon, na Guerra do Vietnã. Americanos que ouviram White Christmas se reuniram nos pontos combinados e deixaram a Coreia. Segundo o plano de evacuação, civis de aliados dos Estados Unidos da América, como o Canadá e Reino Unido, também foram evacuados juntos. Os grupos de porta-aviões chegaram rápido ao Japão, cada um com cruzador, 1 ou 2 contra-torpedeiros, 2 ou 3 submarinos nucleares e navios de apoio. Cada um transporta 80 a 90 aeronaves, incluindo caças, e cerca de 6 mil tripulantes. Portanto, se 3 grupos de porta-aviões forem enviados diretamente para a Península Coreana, apenas os navios de guerra já somariam dezenas de embarcações. Eles poderiam lançar cerca de 1.000 mísseis Tomahawk de uma só vez, atingindo instalações nucleares e de mísseis, sistemas de defesa aérea e o comando militar, que são pontos-chave da Coreia do Norte. Os Estados Unidos posicionaram as 3ª, 5ª e 7ª frotas perto da Península Coreana, prontas para serem enviadas. Além disso, os Estados Unidos passam a operar amplamente ativos de coleta de informações de reconhecimento e vigilância, podendo fornecer uma grande quantidade de informações à Coreia do Sul. Começaram a coletar dados atualizados das principais instalações norte-coreanas. Esses dados vão direto aos principais comandantes das Forças Armadas sul-coreanas, ajudando a decidir a direção do exército. Os Estados Unidos da América passaram a monitorar o espaço aéreo norte-coreano com todos os aviões e recursos de reconhecimento, incluindo E-8 Joint Surveillance, Target Attack, Radar System RC-135, Rivet Joint e RCO-4 Global Hawk. Os Estados Unidos detectaram em tempo real o movimento das tropas norte-coreanas e compartilharam essas informações com a Coreia do Sul. Com o avião Guerra Eletrônica 18G Growler, os Estados Unidos da América neutralizaram as defesas aéreas da Coreia do Norte via guerra eletrônica. Além disso, havia uma situação em que uma pessoa não identificada dos Estados Unidos continuava fornecendo informações para a Coreia do Sul. Este lugar é Hongcheon. É aqui que está localizada a 11ª Divisão Móvel. A 11ª Divisão Móvel pertence ao 7º Corpo de Exército e é responsável pelo avanço para o norte em tempos de guerra. As brigadas da 11ª Divisão eram de unidades mecanizadas e infantaria. O local é muito movimentado, especialmente porque custava muito dinheiro. Havia muitos casos em que era necessário gastar mais do que o orçamento anual de uma unidade. Como estavam se preparando para a guerra, havia muitos gastos. Por exemplo, um único treinamento já custava dezenas de milhões de won ao exército. O exército não é uma organização que produz algo, mas sim uma organização que consome dinheiro. Mas como toda a divisão se movia de acordo com a ordem D2, era inevitável gastar dinheiro. Comer, vestir, dormir, até fazer necessidades, tudo custava dinheiro.
Por isso, assim como em outras unidades, o chefe de pessoal da 11ª Divisão Móvel ficava quebrando a cabeça, pensando em como reduzir esses gastos e como conseguir mais orçamento. Guerras podem levar o país à falência, mas alguns afirmam que a economia cresce com lucros especiais gerados por elas. Mas isso é só um brilho momentâneo no curto prazo, porque, na verdade, a guerra é um golpe devastador. Pouco antes de enviar soldados diretamente para a guerra, todos os sistemas da sociedade funcionam a todo vapor. Então, por um breve momento, a capacidade de contribuição da sociedade aumenta. Mas, no final das contas, o resultado desse esforço não vai para produtos civis, e sim para produtos militares, que não são fornecidos ao mercado interno necessário para o desenvolvimento econômico. Por isso, o mercado econômico acaba caindo drasticamente. Devido à guerra na Ucrânia e ao orçamento de defesa insuficiente, o imposto de defesa subiu de 1,5% para 5%. Foi apresentado ao parlamento projeto de lei para taxar empresários e empresas. A Ucrânia gasta cerca de 112 trilhões de won por ano, metade destinada à defesa. Em comparação, a receita é de apenas 59 trilhões de won. Então, a Ucrânia está cobrindo o orçamento insuficiente com ajuda externa. Até na arte da guerra de Sun Tzu está escrito que não se deve prolongar uma guerra. Durante a preparação para a guerra, a falta de dinheiro começou a surgir, sinalizando um problema grave. No bunker B, dois comandantes militares discutiam quando e onde atacar, analisando o mapa do mundo ATC. Na verdade, a localização era óbvia. Antes de avançar para o norte, era necessário eliminar as armas nucleares da Coreia do Norte, pois, se avançássemos e fôssemos atingidos por armas nucleares, seria certo que centenas de milhares de soldados seriam perdidos. Portanto, neutralizar as armas nucleares era uma condição prévia. Enquanto isso, as forças especiais que já haviam se infiltrado na Coreia do Norte continuaram enviando informações ao governo. Identificaram as principais instalações perto de Wonsan e Nampo, enviaram as localizações e agiram conforme ordens do presidente. O presidente Lee Myung-hwan questionou o exército. Ele questionou se era possível neutralizar todas as instalações nucleares da Coreia do Norte. O Serviço Nacional de Inteligência respondeu que isso era impossível. Eles responderam que, se houver até mesmo um míssil nuclear não identificado, isso seria fatal. E o Comando Estratégico também acrescentou a isso. Eles disseram que os mísseis nucleares da Coreia do Norte estão espalhados por várias regiões do país e que os submarinos norte-coreanos também possuem SLBMs. Por isso, representam uma ameaça. Disseram que eliminar todos os TELs da Coreia do Norte seria ineficiente e impossível, aumentando a preocupação dos militares. Nesse momento, o Comando Estratégico teve uma ideia brilhante. Para lançar um míssil nuclear, há um processo obrigatório que deve ser seguido, que é justamente a aprovação do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Atualmente, como Kim Jong-un não está presente, se Kim Yo-jong e o alto comando da Coreia do Norte aprovarem, o míssil nuclear será lançado. Em outras palavras, se apenas um desses dois for neutralizado, o míssil nuclear não será lançado. As Forças Armadas analisaram novamente as informações enviadas pela Nova Coreia e conseguiram identificar onde todo o gabinete norte-coreano está escondido. Essas informações também coincidiram com as que alguém enviou dos Estados Unidos. Assim, as Forças Armadas elaboraram um plano para eliminar toda a liderança norte-coreana, justamente para impedir que mísseis nucleares fossem lançados. O comando disse que se preparou muito para este dia e que podiam confiar. O clima no bunker ficou imediatamente mais sério, como se todos estivessem aguardando o julgamento da história. Desta vez do centro. Legenda em coreano por Han Hyo-ju. Legenda em coreano por Han Hyo-ju. Legenda em coreano por Han Hyo-ju. Legenda em coreano Han Hyo-ju. Legenda em coreano Han Hyo-ju. Legenda em coreano Han Hyo-ju.